esse ano, o Wellington Bacello apresentou uma fantasia de rei, né, com o brasão do município. O carnaval, ele fica a serviço da política, né? A gente aí vê, assim. Eu vi o Wellington ser muito criticado, o rei, porque se acha o rei, isso tinha em redes sociais. Ele acha até que teve a honra de ter sites que o criticavam. E isso é ótimo, porque de alguma maneira, mesmo quem critica a gente tem alguma admiração. Senão não chamaria tanta atenção. Quando aquele rei entrou, eu vi pela internet, eu não pude ir aos bailes esse ano, tá? Infelizmente, logo nesse ano eu não fui. E quando aquele rei entrou, aquilo me impactou de uma maneira que eu falei, meu Deus, que coisa linda. Era linda a mensagem, né? Porque era todo um desafogar dele ali, né? De tudo que foi falado e melindrado. Era linda a fantasia, o trabalho, o teu trabalho tá impecável. Aquele brasão do município reluzia no coração de qualquer pessoa. Eu achei assim, maravilhoso. Aí, de repente, me aparece um toureiro daquele que late também. Esse toureiro foi fabuloso, né? Achei maravilhoso. Foi fabuloso. E aí, eu fico pensando assim, que até anotei isso aqui para te dizer. Eu acho que o carnaval acaba sendo um grande teatro grego a céu aberto, assim, né? Para quem quiser ver essa coisa assim. Entre tudo isso, né, te falei um pouco dessas duas fantasias que eu achei particularmente maravilhosas. Houveram outras que nós vamos mostrar e tu podes falar sobre elas também. Mas se fosse um personagem histórico hoje, Magno, quem tu gostarias de encarnar pra ti? Num carnaval futuro? Num carnaval. Eu tenho baile, né? 2025 eu tive a honra de receber o título do Wellington Bacello, né? Como garoto municipal. Então, parabéns. Que você esteja, que se faça presente, porque eu sei que você radia aqueles salões. Ele é maravilhoso. Adoro. Minha, tu sabe que o meu projeto de fantasias ele já está traçado para eu começar a executar. Inclusive eu já tenho alguns contratos fechados de fantasias, porque eu começo muito cedo, porque isso é um processo. Eu não consigo fazer fantasias num prazo muito curto. Então, minha Flor, deixa eu explicar como é que foi. O Eric me procurou, tive esse prazer, né, de poder confeccionar essas duas fantasias. Brasão da minha cidade, do meu município, né? Lindo. Vitória, Lindo, maravilhoso. E eu só pensava na proporção, esse tamanho, ia ser gigante, ia ser majestoso, o tipo de bordado que eu usar. E eu lembro que eu queria remeter muito a escama de peixe, daquele bordadinho, encaixadinho, né? Lembro do tempo, lembro do contrato, eram 7 fantasias que eu tinha nesse ano, né? Muita coisa. Então, e foi algo bem diferenciado pra mim, minha também, porque eu sempre enjoo muito rápido. Das coisas, né? Em geral. E o que eu decidi fazer esse ano, que foi uma aventura para mim, foi um exercício, um processo muito importante para mim. Eu lembro que eu fazia fantasia azul, preta, rosa, branca. Aí eu enjoava da preta e ia pra rosa. Todas ao mesmo tempo, ficavam prontas ao mesmo tempo, mas eu pulava de uma pra outra. Esse ano eu disse assim, não, eu vou fazer diferente, vou iniciar aquela ali, vou terminar, vou concluir ela. E foi. Árduo, mas foi assim, ó, foi muito prazeroso. Eu fazer essa avaliação, esse teste, ver as fantasias concluídas. Claro que sempre fica aquele acabamentinho, aquela coisinha pequenininha, básica, que você acaba retornando pra fazer e já não aguenta, né, aquela cor da fantasia, mas tá tudo bem. E aí, quando o Wellington me procurou, a gente fez, ele já tinha me dado sinal já há um tempo atrás, Magno, preciso falar contigo sobre as fantasias do carnaval. E aí a gente entrou no acordo, né? A gente conversou, ele me disse da proposta de fazer, que ele vinha com a função do toureiro na cabeça, tinha como tirar o toureiro da cabeça daquele menino, que era maravilhoso, e dizia... E aí eu digo assim, tá, em qual clube? Não sei dizer. E eu digo assim, qual outra fantasia? Pois é, não sei. Eu digo assim pra ele, vamos fazer a Majestade do Extremo Sul. Né? Vamos dar esse título, né? Já que a sociedade pede, né? Eu acredito, eu conversei com uma amiga minha na época, né? Porque assim, ó, eu não sou muito de rede social, né? Eu não tenho tempo para estar na rede social. E quando eu estou nessa tecnologia da rede social, eu quero aprimorar os meus conhecimentos, né? Não é pra fofoca. Não, eu não tenho tempo, é tão chato, é tão cansativo, porque assim, a minha vida ela é tão longa,
né? A gente passa tão rápido pela vida, né? As pessoas dizem, a vida passa rápido. Nós passamos rápido, a vida continua para outros, né? Então, assim, eu não tenho esse tempo, né? De estar pesquisando. Não. Claro que eu sofri. Óbvio que eu tive alguns ataques. Inclusive no privado, assim, né? No meu privado, me direcionaram, assim, ó, lamento o ocorrido, porque eu nem quis responder. Porque assim, tão cansativo, mas enfim. Dá preguiça. Não quero, né? Claro que mentalmente, né? O meu subconsciente já foi armando algo gigantesco para responder. Eu digo assim, não irá se sujeitar a isso, porque não é do meu perfil, não é elegante, dona Minha Torina, não é, então isso me poupe desses detalhes históricos. Mas algo que a minha amiga me ensinou, porque eu sabia que esse ataque viria, ele perguntou pra mim, disse, Magno, você tá preparado? Eu disse, meu bem, eu nasci pronto. Né? Porque a gente nasce, né? E o medo é uma coisa que a gente cria. E eu vou dizer uma coisa, nós não vamos contentar a todo mundo. Não. Né? Isso eu não estou dizendo para questão de política, nem nada, nem por ele, por você, por mim. Nós não vamos. As pessoas elas vão estar sempre insatisfeitas, elas vão reclamar se elas têm dinheiro, elas vão reclamar se elas não têm um poder aquisitivo, elas vão reclamar de um trabalho. Jesus Cristo não foi unanimidade, e quando ele quis ajudar, se apedrejou, né, se crucificou e hoje cinema, mas tá. Tudo bem. E eu dizer assim pra mim, então tá, eu topo. E eu lembro que depois dessa função, eu conversei com essa minha amiga que eu amo de paixão. E ela olhou pra mim e disse assim, eu amo ela muito de paixão, né? Eu não vou dar o nome assim, porque eu sei que ela disse, não precisa porque ela não gosta de aparecer. Mas eu amo ela de paixão. Ela me disse, Maguinho, a gente não cresce só nos elogios. A gente não cresce só nos comentários. A gente cresce nas críticas. Então, quando ela me... né? Aquilo ressoou de uma maneira... E eu disse assim, é hoje. E nós vamos. Vamos criar, vamos montar. Vamos. E aí, eu lembro que a gente tinha outros combinados em relação à roupa da majestade. E aí, a gente sabia que era para ser concretizado. Claro. E as cores, né? A gente tinha um projeto, não sei se tu tá ouvindo, tu vai ouvir depois, né? A gente queria trazer alguns elementos do nosso município na fantasia. E eu, na minha cabeça, respeitei a ideia de fazer, da gente montar junto, direitinho. Acho que ia ficar um carnaval, eu dizia pra ele, vai ficar uma fantasia poluída demais. E dizia assim, mas como, Magno, daquele jeito, ele falando, né? E assim, imagine, vou botar palme, vou botar azul, vou botar chá. Não que a gente não mereça, pelo amor de Deus, né? Mas nesse momento... Muita informação. Muita informação. Mas até hoje eu tenho um croquis desenhado, um dia eu irei mostrar, claro, vou vender por milhões, óbvio. Ele que decide. E eu lembro em mim que a gente não disse a cor. Aí ele me disse assim, a gente fez as paletas de cores, a gente conversou junto, né? As tonalidades, né? Eu analisei muito ele, eu estudei. E tenho algo pra te dizer. Ninguém mais carregaria uma fantasia com aquela pompa. É verdade. Né? Pompa e circunstância. Aquela pompa, né? Assim, ó, dele não adianta. Tanto é que ele carregou muito bem a editoria. Muito bem, fez uma apresentação, são fantasias totalmente diferentes, a leveza diferente, os movimentos, as coreografias são todas diferentes. Né? São duas igualmente maravilhosas. Né? Uma magenta e outra marsala, né? Renda suíça, belíssima. Bueno. Aí eu lembro da do Toreiro. Resolvemos a do comercial, ficou pro comercial. Fomos para que ele estava apaixonado, enlouquecido, porque ele queria fazer o Toreiro. O Toreiro continuava permanecendo. E eu, sim, permanecia. E eu lembro que há um tempo atrás, eu ganhei de presente uma cabeça de um búfalo. Fiz um trabalho na universidade, né, com esse esqueleto, esse crânio, né. E eu vou revestir ela totalmente, vou retratar novamente a ideia de um búfalo e vou pendurar na minha lareira aqui. Amo essa parte rústica. A cabeça estava jogada num canto da minha casa ali. Ele vinha com a história, mas ele não via, porque tinha algo por cima. Ele vira de lado e diz assim, e esta cabeça? Parece que vê. Janaína Goulart estava comigo aqui, conversando. Janaína grita e diz assim, não irás usar a cabeça nas costas.
E ele me olha e me disse assim, Magda, eu vou usar. E eu disse assim, Buenas, é minha, porque me deu essa, não vai me dar outra. Diz ele, não tem problema. Menina, aquilo é um peso em mim. É um peso, meu bem. E eu digo, até voltei aqui, ó. Saí e voltei. Porque é um peso. Porque é muito peso. Eu digo assim, Marta, não tem certeza? Claro. Bom, ali foi o início do treino. Foi. Aquilo ali foi bárbaro e aí a gente já veio pra capa, que é a brega, né? A gente já montamos, que foi. Ele foi vendo. E fora, que a gente não pode deixar de falar, os coreógrafos, né? Sim. O Luciano e a Jerusa foram Maravilhosos. E algo assim, ó, que eu tive o prazer de acompanhar ele e os demais desfilantes, né? Desse ano das fantasias.